Bom, pessoal, nós vamos calcular aqui o determinante de uma matriz de ordem 4. Então, matriz de ordem maior que 3, né? Dessa forma que n maior que 3, geralmente aparece assim no livro. Para isso, eu escrevi aqui a matriz, né? Que nós vamos fazer o determinante. E para isso a gente tem que pensar o seguinte: se eu vou fazer, nós vamos fazer em relação à primeira linha. Por que eu escolhi a primeira linha? Tem um zero aqui. Se não fosse a primeira linha, eu escolheria a última linha. Quando tem zero aqui, ele facilita para a gente o cálculo. Se tivesse mais de um zero, seria muito mais fácil para fazer isso aqui. Então, escolha sempre a linha que aparece o número zero, porque assim vai ser mais fácil. Então, eu coloquei várias telas aqui, né? Parece um pouco bagunçado aqui, mas dessa forma a gente vai conseguir. Em uma página só eu não consigo fazer, porque eu preciso de muito espaço. Então eu vou migrando de uma tela para outra, no final a gente reúne os resultados aqui. É só acompanhar, né, onde eu estou calculando. Então eu vou fazer a primeira parte, nós vamos fazer em relação à primeira linha, então eu tenho que excluir quem? A primeira linha e a primeira coluna. Eu vou fazer um determinante aqui, ó. Vou aplicar a regra de Sarros aqui. Copio essa matriz, ó. Menos 2, 5 e 3. 1, 2 e menos 2, 3, 1 e 6. Repito as duas primeiras, menos 2, 5 e 3, 1, 2 e menos 2. Isso aqui a gente já aprendeu a fazer, né? A regrinha de Sarros, ó. Menos 2 vezes 2 vezes 6. Então, vamos lá. Menos 2 vezes 2 vezes 6, eu vou achar 24 negativo aqui, né? Porque esse 2 aqui é negativo. Menos 24 mais 1 vezes 1 é 1, vezes 3, aqui é 3, mais 3 vezes 5 é 15, 15 vezes menos 2, que é menos 30. Aliás, aqui é menos 30. Agora nós vamos para o outro lado, ó. Só um detalhe, esse 5 aqui, ó, eu esqueci, ó, ele é negativo aqui e aqui, ó. Lá na matriz dá para ver que ele é negativo, então esse 30 aqui vai ser positivo. Deixa eu só apagar aqui. Esqueci o sinal, ele é positivo. Então aqui eu vou ter menos 24 mais 3 mais 30, isso aqui vai me dar 9. Vou pegar o lápis, esse aqui vai me dar 9. Do lado de cá eu tenho 3 vezes 2, 6 vezes 3, aqui vai me dar 18. Mais menos 2 vezes 1 é menos 2, menos 2 vezes menos 2, aqui me dá 4. 1 vezes menos 5 é menos 5, menos 5 vezes 6, aqui vai me dar 30 negativo. Agora eu tenho 18 mais 4 e menos 30, aqui vai me dar 8 negativo. Aí eu tenho que fazer o seguinte, eu vou pegar o A1, a primeira linha, primeira coluna, já que a gente está fazendo em relação à primeira linha, primeira coluna, vezes o cofator, primeira linha, primeira coluna. Então, quem é a primeira linha, primeira coluna? É o 2. 2 vezes o cofator, aqui eu tenho que fazer o seguinte, deixa eu trazer a tela mais para cá, ó. Aqui falta fazer o quê? Para achar esse determinante aqui, né? Quando a gente deixa de fazer uma linha e uma coluna, a gente está fazendo um menor complementar. Aí aqui vai ser 9 menos 8, que dá 9 mais 8, isso aqui deu 17. Então eu vou pôr aqui 17, e eu vou elevar esse 17, aliás, eu vou fazer esse 17 aqui, como é o cofator, eu vou multiplicar ele por menos 1, lembram do cofator? Menos 1 elevado a I mais J. Nesse caso, I mais J é 2. Então, eu vou ficar com 2 vezes 17, que vai multiplicar, aqui, ó, menos 1 elevado a 2 é 1 positivo. Então, 2 vezes 17 vai dar 34, e 34 vezes 1, 34. Então, eu achei aqui, ó, no primeiro caso, eu achei 34. Deixa esse valor assim que a gente vai precisar dele.
Aliás, já vou até deixar ele aqui, ó, porque no final a gente vai precisar. Então, no primeiro caso eu achei 34. Eu vou somar todos esses resultados. No primeiro eu achei 34. Agora a gente vai fazer aqui o segundo caso, ó. Vou pegar uma outra telinha aqui. Agora eu vou fazer em relação a primeira linha, segunda coluna. Tá aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna. Então, o que está aqui na primeira linha e segunda coluna não vai fazer parte. Eu vou ter que fazer o determinante aqui agora. 4, 1, 0. Pula esse menos 2, menos 5 e 3 e vem para cá. 1, 2 e menos 2, 3, 1 e 6. Agora, repito as duas primeiras colunas. 4, 1 e 0. 1, 2 e menos 2. E aí a gente vai fazer a regra de Sarros novamente, ó. Aqui, 4 vezes 2, 8 vezes 6, 48. Mais, ó, quando tem um zero fica fácil, né? Multiplicou por zero é zero, então aqui mais zero. 3 vezes 1, 3, vezes 2 negativo, 6 negativo aqui, ó. Pro lado de cá, né? Deixa eu só colocar as setinhas para ficar tudo igual. Pro lado de cá, 3 vezes 2 vezes 0, ó, quando tem zero fica mais fácil. Mais 4 vezes 1 vezes menos 2, aqui vai me dar menos 8. Mais 1 vezes 1 é 1, vezes 6 é 6. Então, eu tenho menos 8 mais 6, aqui me dá menos 2. E aqui, né, 48 mais 0 é 48, mais 6 negativo, aqui me deu 42. O determinante aqui é 42 menos o menos 2. Então, aqui me dá 44. Se eu estou fazendo a primeira linha, segunda coluna, então eu tenho que fazer isso aqui, ó. A primeira linha, segunda coluna, vezes o cofator primeira linha, segunda coluna. Quem é o A primeira linha, segunda coluna? Ó, é o 3 aqui, ó. Então eu vou fazer 3 vezes o cofator, então é o 44, vezes menos 1, elevado a 1 mais 2. 1 mais 2 me dá 3. 3 vezes 44. Se o expoente do menos 1 é ímpar, então ele é negativo. Menos 1 aqui. Então, 3 vezes menos 44, eu vou ter como resposta menos 132 aqui. Então, esse menos 132 aqui, ó, eu vou trazer ele para cá. Esse era o A, primeira linha, primeira coluna. A primeira linha, segunda coluna, deu menos 132. Agora, eu vou pegar uma outra telinha aqui para a gente fazer a primeira linha e terceira coluna. Vocês perceberam que a gente vai ter que fazer isso com todos, né? Por isso que eu abri várias telas, porque em uma tela só não tem espaço para fazer tudo isso. Quando eu vou fazer a terceira linha, terceira coluna, então quem fica de fora? O que está na terceira linha, aliás, o que está na primeira linha, terceira coluna, o que está na primeira linha e o que está na terceira coluna. Eu vou usar essas duas aqui e a última. Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil. A primeira linha, terceira coluna. É sempre primeira linha, tá? A gente vai fazer sempre primeira linha, o que vai mudando são as colunas. Vou fazer aqui assim. 4, 1, 0. Depois, menos 3, menos 5 e 3. Depois eu vou pular esse 1, 2 e menos 2, porque ele é a terceira coluna, ela não entra nessa. Então vai 3, 1 e 6. Repito as duas primeiras. 4, 1 e 0, menos 3, menos 5 e 3. Vou trocar a caneta aqui, vamos lá. Regra de Sarros novamente, ó. 4 vezes menos 5 vezes 6. 4 vezes menos 5, menos 20, vezes 6, menos 120 aqui. Mas, quando tem o zero, é onde a gente descansa, né? Não preciso calcular, já sei que é zero. Mais 3 vezes 1, 3, vezes 3 aqui dá 9. Eu tenho menos 120 mais 9,
aqui me dá menos 111. Menos 111. Vem para cá. Menos 3, 3 vezes menos 5 vezes 0, aqui dá 0. 4 vezes 1 é 4 vezes 3, aqui me dá 12. Menos 3 vezes 1 é menos 3 vezes 6. Aqui eu vou ficar com menos 12, mais 12 negativo. Então aqui, ó, vamos pôr assim, mais 12 negativo. 12 negativo mais 12 negativo é 0. Então o determinante aqui, ó, quando eu fizer menos 111 menos 0, dá menos 111. Aí aqui eu tenho que pegar. Eu estou na primeira linha, terceira coluna. A1, primeira linha, terceira coluna, vezes o cofator, primeira linha, terceira coluna. Quem é primeira linha, terceira coluna? Vou lá na matriz inicial, ó, é menos 1. Então, menos 1 vezes o cofator é menos 111. E ele está elevado a I mais J, então 1 mais 3, que dá 4. Ele vai ficar positivo, menos 1 vezes 111, e menos 1 vezes 111, aqui, como ele ficou positivo, né? Menos 1 vezes 111, aliás, ele vai voltar a ser negativo, né? Então, menos 111 aqui. Agora nós vamos para o próximo. Eu vou pegar agora a última linha. Antes da gente fazer a última linha, faltou a multiplicação do menos 1 aqui, né? Que no cofator a gente é o menos 1 elevado a 4. Então, na mesma sequência aqui, ó, eu tenho que multiplicar pelo menos 1. Ele vai ser positivo, na verdade, né? A gente não pode esquecer o menos 1 do cofator, que está aqui, ó. Ele multiplica tudo aqui. E fica positivo porque aqui é um expoente par. Então é 111 aqui, ó. Menos 111 vezes menos 1, 111. Agora sim a gente vai para o último e vamos entender porque quando tem zero é mais fácil, ó. Na hora de fazer o último, a gente já sabe que vai dar zero, porque eu vou ter que multiplicar a primeira linha, o elemento que está na primeira linha, quarta coluna, pela matriz que eu encontrei. Então eu já sei que vai dar zero. Eu vou fazer, mas o resultado vai dar zero. Vamos lá. Eu vou excluir essa última agora. Então eu vou fazer o determinante em cima do... Eu estou aqui, ó, primeira linha, quarta coluna agora. Vou fazer em cima do 4, 1, 0, menos 2, menos 5 e 3... 1, 2 e menos 2. Repito as duas primeiras. 4, 1 e 0, menos 2, menos 5 e 3. Então, vamos fazer aqui, mesmo sabendo que vai dar zero, a gente vai fazer. Vou multiplicar esses 3 aqui, ó. 4 vezes menos 5 vai dar menos 20, vezes esse 2 negativo aqui me dá 40. Aqui eu tenho um zero multiplicando a diagonal, então vai dar zero. 1 vezes 1 é 1, vezes 3 é 3. Aqui eu achei 43. Vou para o lado de cá. 1 vezes menos 5 é menos 5 vezes 0. Aqui vai dar 0. Aqui 4 vezes 2, 8. Vezes 3, aqui vai me dar 24. E aqui, ó, menos 2 vezes 1 é menos 2, vezes menos 2, aqui dá 4. E eu chego em 28 aqui. Agora eu tenho que fazer a diagonal principal vezes a diagonal secundária, 43 menos 28. Isso daqui me dá 15. Agora sim, ó, o que eu tenho que fazer? A primeira linha, quarta coluna, vezes o cofator, primeira linha, quarta coluna. Quem é o A, primeira linha, quarta coluna? É o zero. Então, é 0 vezes... Aí eu tenho que fazer aqui o 15 vezes menos 1 elevado a 1 mais 4, que é 5. Mas se eu tenho um zero na multiplicação, vai dar zero no final. Então, nós achamos
para a primeira linha, terceira coluna, 111. E achamos para a primeira linha, quarta coluna, 0. O que eu tenho que fazer agora? Somar esses valores aqui, ó. Vamos pegar aqui os positivos. 11 mais 34 vai me dar 145. 145 menos 132 vai me dar 13. Então, o determinante dessa matriz aqui, ó, o determinante é igual a 13. Essa é a minha resposta. Então, viu que tinha bastante cálculo, não dava para fazer numa tela só. E lembrando que a formulazinha que vai aparecer lá no livro para a gente calcular o determinante, ela aparece da seguinte forma, né? Eu vou até escrever ela aqui só para entender todas as passagens que nós fizemos. Então, o determinante da matriz A é igual a primeira linha, primeira coluna, vezes o cofator, primeira linha, primeira coluna, mais a primeira linha, segunda coluna, vezes o cofator, a primeira linha, segunda coluna, mais, vou colocar aqui embaixo que não vai caber ali, a primeira linha, terceira coluna, vezes cofator, primeira linha, terceira coluna, e mais a primeira linha, quarta coluna, vezes cofator, primeira linha, quarta coluna. Foi isso que nós resolvemos. E aí, o determinante ali é igual a 13. E só lembrando ali, como não cabe todas em uma tela só, eu fui fazendo um por uma. Fizemos um caso aqui, outro aqui e outro aqui. Trouxemos o resultado aqui para o final. Então, esse foi o exercício que nós resolvemos na aula, né? Nós já fizemos juntos esse daqui. Eu só fiz questão de colocar aqui para quem perdeu algum detalhe ou se gerou alguma dúvida, ter o exemplo. E lembrando, se nós escolhemos a primeira linha, a primeira coluna, convém escolher a linha que tenha maior quantidade de 0. Poderia ser essa daqui ou a de baixo. Mas se você escolher fazer pela segunda linha, você vai encontrar 13 do mesmo jeito. Se escolher fazer pela terceira linha ou pela quarta linha, sempre vai encontrar o mesmo resultado, vai dar certo. É que aí você tem um pouco mais de dificuldade. Escolha sempre a linha que apresenta o maior número de zeros. Bons estudos.